Parte 2, heurísticas e vieses, disponibilidade, emoção e risco. Inicia o capítulo dizendo a respeito da nossa disponibilidade em relação ao risco de eventos adversos. Por exemplo, uma cidade que acabou de sofrer um terremoto, ela está mais disponível a se preocupar com efeitos do terremoto do que uma cidade que há muito tempo não sofre esse desastre. E ele observa que as atuações de hoje em dia, tanto do governo quanto pessoais, elas estão baseadas em situações possíveis e que já aconteceram, vivenciadas efetivamente pelos governos ou pelos indivíduos. Por exemplo, o transbordo de um rio. E qual foi a maior altura que eu vivenciei? Já as cidades antigas e as civilizações antigas, por exemplo, o Egito, eles se baseavam na média que eles tinham conhecimento. Por exemplo, eles se baseavam nas marcas dos rios. A disponibilidade em relação ao afeto também é um outro ponto estudado. Eles fizeram um experimento para provar isso. Colocavam pares de palavras, por exemplo, derrame e acidentes normais, mortes por acidentes normais. Depois eles colocavam tornados e morte por asma. E eles perguntavam às pessoas o que elas achavam que matava mais. As pessoas achavam que morte por acidente normal matava mais do que derrame. Só que a estatística é que a morte por derrame é 80% maior. Pessoas também achavam que morte por tornado matava mais. Só que a estatística é que asma mata 20 vezes mais do que morte por tornados. A explicação ela é simples, A mídia e também as pessoas, elas dão mais ênfase a esses acidentes diferentes. Por exemplo, um tornado, ele passa na mídia por semanas, mostra destruição e tudo mais. Já uma pessoa que morre de asma, não vira notícia. O nosso sistema 1, ele não é bom em fazer análises estatísticas, lembra? E por isso nossa análise fica deturpada pela preponderância e pela intensidade com que os eventos são mostrados a nós. A facilidade com que esses eventos de risco chegam a nós e a intensidade com que essa mensagem é mostrada, isso é marcante para considerarmos que o risco de pessoas morrerem por tornado é maior do que por asma, quando na verdade morrem 20 vezes mais pessoas por asma do que por tornados. Ele fala a respeito da heurística do afeto, que foi desenvolvida pelo psicólogo Maslow, e diz que as pessoas fazem julgamentos e tomam decisões consultando suas emoções. A heurística do afeto é um caso de substituição, em que a resposta para uma pergunta fácil, como eu me sinto em relação a isso, serve como resposta para uma questão muito mais difícil, o que penso sobre isso. Ele observa que pessoas que não exibem emoções apropriadas antes de decidir por algum problema psíquico, elas apresentam uma capacidade prejudicada de tomar boas decisões, porque nós precisamos de ter um medo saudável, que ele chama, que é o risco da nossa decisão estar errada, ser desastrosa. E se não tomamos essa decisão baseada por emoção, metrificamos tudo, tendemos a acreditar que essa decisão ela não tem riscos. Um estudo de Slove, ele pedia para as pessoas citarem pontos positivos e negativos de algumas tecnologias, como a fluoretação da água, a criação da indústria química, e o resultado que ele obteve, quando as pessoas gostavam daquela tecnologia, elas estavam pontos positivos e poucos pontos negativos, e o contrário também era verdadeiro. Ele chama isso de coerência associativa. A pessoa tende a querer falar bem de uma coisa que ela gosta. Segundo o nível da pesquisa, eles pegavam essas pessoas que tinham falado bem de uma certa tecnologia e mostravam a elas pontos positivos dessa tecnologia, e para um outro grupo eles mostravam a diminuição de riscos daquela tecnologia. Após essa exposição, as pessoas que gostavam e foram apresentados a elas pontos positivos, as pessoas gostavam mais ainda da tecnologia. E as que foram apresentados menos pontos negativos, diminuição de riscos, elas também gostavam mais ainda da tecnologia. Uma frase que explica isso é que o rabo emocional abana o cão racional. Em outro momento, ele fala a respeito da concepção diferente de que as pessoas normais têm a respeito do risco e de que os especialistas têm a respeito do risco. Os especialistas eles estão focados em quantos anos de vida aquela pessoa perdeu. Já as pessoas normais não, elas são influenciadas por vários outros motivos. O pesquisador Slovic, ele diz que não há
o certo e o errado. É preciso ter convergência de ideias e daí sair com um resultado melhor ou respeitar a ideia do outro. A ideia de risco para Slovic, ela é subjetiva. Já para um outro pesquisador que ele cita, que é o Sunstein, ele fala que ela é objetiva. Ele fala a respeito da audácia intelectual, que apenas os especialistas conseguem entender a importância e como calcular esse risco. Diz que tem que ser feita uma ponderação racional de custo e benefício. Tem que ser calculado o número de vida ou o número de anos de vida. Tem que dar prioridade aos jovens porque eles tendem a viver mais. E tem que ver se o custo monetário para isso é interessante ou não. Slovic acreditava numa definição de risco subjetiva, onde os comuns e os especialistas contribuíam de maneira igual. Já Sunstein acredita que o risco ele é definido de forma objetiva, onde os comuns não têm como expressar a sua opinião e os especialistas, por serem pessoas estudadas e intelectuais, têm propriedade para isso. Sunstein faz uma observação muito importante a respeito das políticas públicas. Ele identifica a chamada cascata de disponibilidade e ele diz que todas as heurísticas são iguais, mas a disponibilidade é mais igual do que as outras. Como que ele explica isso? Como dito no início do capítulo, nós somos influenciados por essa heurística da disponibilidade. Se vemos na televisão muitos casos de acidente por tornado, né? Somos convencidos de que tornado é muito perigoso. Enfim, eles usam isso para políticas públicas. Se começamos a ver muitas pessoas nas ruas, todos os jornais, todas as revistas, começamos a entender que é necessário cuidar dessas pessoas de rua. É nesse ponto que ele explica a cascata de disponibilidade. Começa aparecendo na mídia, depois vai para os jornais, depois vira ponto de pauta no Congresso. E aí a gente cria a Lei Maria da Penha, a Lei Paulo Gustavo. Para justificar uma política pública, a gente causa a disponibilidade nas pessoas e por isso elas começam a apoiar essa política. Em um certo momento, a cascata ela é tão intensa, envolve empresários, envolve mídia, entidades de classe, organizações não governamentais. O perigo é cada vez mais exagerado conforme a mídia compete por manchetes que chamem a atenção. Cientistas e outros que tentam refrear o medo e a aversão crescente atraem pouca atenção. Na maior parte, é hostil essa atenção. Qualquer um que alegue que o perigo está sendo dimensionado de forma exagerada, ele é suspeito de associação com alguma odiosa tentativa de acobertamento. Isso é parte do texto e isso explica muito o que vivenciamos no Covid. A mesma quantia de dinheiro poderia ter salvo muito mais vidas se tivesse sido destinada a outras prioridades. Slovic dizia que a quantidade de preocupação não é adequadamente sensível à probabilidade de dano. Ele diz que ficamos muito preocupados com o numerador, mas não ficamos preocupados com o denominador. E por isso o risco ele é muito menor do que imaginamos ser. Um exemplo muito simples que é dado no livro é a questão do terrorismo. Tirando o fato de 11 de setembro, todos os outros atentados terroristas são atentados pequenos, né? Matam 10 pessoas, 15 pessoas. Isso não é o risco que nós imaginamos que corremos. Pelo fato de estar sempre nas televisões, ter toda uma movimentação, início de guerra, invasão de países, isso tudo cria uma cascata de disponibilidade que faz com que consideramos aceitável um país tipo os Estados Unidos destruir o Oriente Médio na busca de terroristas. No final do livro, ele retoma a divergência de opinião de Sunstein e Slovic. Ele diz que a democracia é inevitavelmente confusa em parte porque a heurística de disponibilidade e afeto que orientam as crenças e atitudes dos cidadãos são inevitavelmente tendenciosas, mesmo que de uma maneira geral apontem na direção certa. E aí ele lembra que Slovic acreditava na definição de risco e, por consequência, de política pública subjetiva, onde o indivíduo normal e o especialista teriam a mesma força. Já Sunstein acreditava que os especialistas sabiam mais do que as pessoas normais e por isso elas iriam criar políticas públicas melhores. Mas aí reside o grande problema da democracia, né? A definição das massas é uma definição ruim, não é a melhor, mas é o que o povo quer. Então, o que é melhor, né? Seguir um especialista que, em tese, estudou aquilo, entende mais e sabe qual é o melhor caminho, ou seguir o que as pessoas querem, que é o que elas vão aceitar de maneira melhor.